Fala aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar da importância do agro para o Brasil, para o PIB, para todo mundo, para a economia, para todo mundo, porque o agro bombou no primeiro trimestre. E com isso a gente vai falar também dos FIAGROS. Por que você deve investir em FIAGRO? Porque, como vocês podem ver, o agro está sendo o motor desse país. Então, uma forma de você investir nesse negócio muito importante da nossa economia é no FIAGRO. Por que investir no FIAGRO? Porque você vai pegar carona, você vai subir junto com o agronegócio, vai ganhar dinheiro junto com o agronegócio. Apesar de hoje em dia nós termos poucos FIAGROS, né, no mercado, na bolsa de valores, mas ainda assim nós temos uma quantidade considerável que já dá para investir. E como vocês sabem, né, o FIAGRO tem pouco desconto porque é um negócio que dá muito dividendo, que está sempre pagando os ótimos rendimentos aí para todo mundo. Então o FIAGRO fica nessa questão e está sempre bem pertinho do valor patrimonial. Mas aí no vídeo de hoje nós vamos falar da importância de você investir no bom FIAGRO, apesar de ser os FIAGROS hoje serem basicamente com lastro em dívida, não ter muita coisa aí com lastro em imóveis, como são nos fundos imobiliários, mas hoje nós vamos falar dessa importância e o porquê disso, tá? Então esse vídeo de hoje basicamente é sobre FIAGRO e sobre a agroindústria na nossa economia brasileira. Então, antes de tudo, nos siga, compartilhe, aperte o sininho e é isso aí, vamos pro vídeo, tá? Como vocês podem ver aí, o FIAGRO foi um grande motor da economia nesse primeiro trimestre, porque a economia no primeiro trimestre, Brasil cresceu 1,9%. Mas grande parte dessa porrada para cima no primeiro trimestre foram os FIAGROS, tá? Essa apresentação aí são os trimestres, os resultados por trimestre desde 2018. Como vocês podem ver, os valores negativos, mais negativos foram basicamente por causa desses problemas da pandemia, e tivemos 3 valores negativos aí corriqueiros aí no meio do caminho, tá? A grande puxada no trimestre lá de 7,9 foi por causa da retomada da economia, né, na pandemia também, tá? Mas em termos aí, tirando esses dois crescimentos grandes aí, essas duas quedas grandes, vocês podem ver que a média brasileira aí está em 1 e pouquinho, mas até o quarto trimestre de 2022, porque esse trimestre bombou e muito. Como vocês podem ver, o PIB brasileiro ele cresceu 1,9% e o grande foco desse negócio foi a agroindústria. A nossa agroindústria puxou o PIB lá para cima, tá? Os destaques aí do nosso primeiro trimestre do PIB foi que a agropecuária teve uma alta de 21,6%, tá? Isso aí, comparando com os outros itens abaixo, os outros itens aí nem fizeram cosquinha na agroindústria. 21,6% é muita coisa, é muito crescimento. E você pode participar desse crescimento junto. Olha só, olha a composição do agronegócio, como foi feito desde o primeiro trimestre de 2022 até o primeiro trimestre de 2023. Ele vinha aí basicamente numa grande estabilidade, ó. Um negativo em 0,1, outro negativo em 0,5, aí teve 2 trimestres que é um pouquinho, 1,1 e 0,9, mas já no primeiro trimestre de 2023, meu irmão, que porrada para cima, foi um baita crescimento e isso ajudou muito o nosso PIB. Talvez se a gente não tivesse tido esse importante crescimento do agronegócio brasileiro, nós não teríamos um PIB tão positivo aí nesse primeiro trimestre. Mas aí, agora nós vamos ver
uma composição aí, fiz um levantamento aqui dos fundos imobiliários existentes hoje na Bolsa de Valores. Nem todos ainda estão abertos. Eu fiz uma listagem aí por liquidez, da maior liquidez para menor liquidez. Tem até liquidez inexistente aí que nem está sendo negociado na bolsa ainda, eles devem estar em processo aí de levantamento, tá? Então nós temos aí em torno de, acho que são 35 fundos, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo, se são 35 fundos, isso mesmo, 35 fundos, tá? E do maior para o menor. O maior é o Vigia 11, a cotação é 9,50 e tem uma liquidez diária de mais de 4 milhões. Tem 2 anos e ele é da Valora. Basicamente investe em CRA, né? Investe em papel. O segundo maior também é muito conhecido, é o KNCA 11, com 2,5 milhões de liquidez diária, com um pouquinho mais de um ano. Ele é um fundo da Quineia. O Vigia ele tem 83 mil cotistas, o segundo ele tem em liquidez, a ordem aqui está por liquidez, o segundo tem 32 mil cotistas. O RZTR11 da Risa Terrax, ele tem aí quase 3 anos, 2 milhões de liquidez diária, 86 mil cotistas. Olha esses 3 primeiros aí, vamos parar nos 3 primeiros por enquanto. Como vocês podem ver, estão bem próximos ou um pouco acima do valor patrimonial, né? Ou seja, basicamente a gente compra um Fiagro hoje sem desconto, no preço justo, né? Como vocês podem ver aí, o rendimento tá muito interessante. O Vigia ele tem aí um grande rendimento, 19%, tá? Mas não vi aqui, não vamos analisar aqui o maior yield não, porque a questão do yield aqui não é o foco no momento. A gente está analisando do maior, com maior liquidez para o menor liquidez hoje, tá? Então, como vocês podem ver aí, um yield aí de grande do Vigia, que é o maior, de maior liquidez diária, também é um dos maiores yields do mercado aí, e ele está em torno aí de 9,50, tá? Agora vamos ver os próximos aí, o RZAG11 da Risa também, Fiagro, ele pagou 3 centavos por cota, tem um yield aí de 16,45, uma liquidez também acima de 2 milhões. O XPCA, mais de 1 milhão e 800 de liquidez diária, está aí 9,79 com yield de 16,45 também. Pode ver aí que está bem dividido em cotas base 10 e cotas base 100. O Rura 11 do Itaú, 10,39, ele está um pouco acima também do valor patrimonial. Você paga aí com ágio de 3%, tem um yield de 13,47. O CPTR 11, 17% de yield da Capitânia, tem mais de 1 milhão aí de rendimento de liquidez diária. Temos aí o Bital, né, do fundo do BTG, pagou 80 centavos com 11% de yield. O Snag 11 da Suno tem 9,85 de yield aí, 900 mil aí de liquidez diária. O BTRA 11, 698 mil. Esse aqui, o BTRA 11, eu tenho até umas 10 cotinhas dele, se eu não me engano. Ele investe em terras. Ele compra terra, aluga de quem ele comprou com direito de recompra, né? Esse aí eu lembro muito bem. Esse é um dos poucos que a gente tem aí que não são de dívida, são de terra, né? São de terrenos, de imóveis, né? E aqui temos vários fundos, vários fiagros, né? Mas como vocês podem ver, começa a cair muito a liquidez diária. Começa a cair muito, aí já você não consegue formar aí uma compra aí no dia aí com muita facilidade. Talvez você tenha que comprar até pagando o que o cara está pedindo. Aí você pode pagar com um ágio muito grande, mas como vocês podem, nossa, tem um HGAG11 aqui, preço sobre valor patrimonial 1,43. Esse aqui você está pagando 43% de ágio, só que a liquidez dele é 21 mil, ruimzinho. E aqui
quase nenhuma. Esses aqui acho que nem começaram ainda a negociar, esses aqui de baixo, por isso que não tem informação. Mas ó, tem um fundo da JP, JGP, JPX11, JGP Crédito Fiagro, esse trabalho está um por um aqui, ó. Você paga exatamente o valor patrimonial, mas a quantidade de cotistas 3.800, 198 mil. Como vocês podem ver, o pequeno. Então os maiores aqui, ó, que hoje dá pra gente montar uma posição aí e depois sair fora se quiser rapidinho, que é o Vigia, tem primeiro com maior liquidez, depois o KNCA, ZTR, RZ, AG, XPCA, RURA 11, CPTR 11, FGAA, tá? da FG Agrofiagro, Betal, também é um outro, é um de logística, que ele faz BTG. Esse aqui também que tem um pouquinho de imóvel, que ele aluga silos, né? O SNEG 11, que é papel, a AZQ e o BTRA. Esses são os maiores aí fundos imobiliários, hein? Esses são os maiores fiagros aí, tá? Com maior liquidez aí diária no momento, que pagam bons dividendos aí. O que eu tenho hoje, que é o BTRA, é 12,32, o RURA tá 13,47, tem um pouquinho, eu chamo o RURA também de fundo de troco do Fiagro, também compro um pouquinho. Eu tenho 3 cotinhas do KNCA 11, se não me engano. Eu comecei a comprar, mas pode ver que eu já estou pagando com 2% de ágio, mas também tem um bom dividend yield aí, ó, 15 com 16, tá? Então, é isso aí. Se você ainda não investiu no agronegócio, tá aí o momento, ó. Como vocês podem ver, o primeiro trimestre o agronegócio bombou e bombou muito. E você pode estar perdendo aí a oportunidade de estar ganhando dinheiro junto com o nosso agro, tá? E investir em nada mais que você investir no Fiagro, você vai acompanhar, nada melhor. Você vai acompanhar o crescimento da economia e o crescimento da nossa agroindústria que está bombando hoje. Então é isso aí que é o vídeo de hoje, ó. Nós falamos aí do crescimento do PIB e basicamente mostramos a listagem que existe de fiagros hoje, que são 35, mais em torno de 28 ainda que já começaram a ser negociados. Os demais, esquece que nem tem negociação ainda. Mas esse foi o vídeo de hoje, mostrando que o boom da nossa economia, principalmente no fiagro, e se você não pode perder o bonde do crescimento da nossa agroindústria. Você investir no Fiagro, você participa desse bonde junto. Mas é isso aí. Então esse foi o vídeo de hoje. Nos curta, nos siga, compartilha, aperta o sininho. Isso aí, até mais.